Meus amigos, a ideia hoje, então, é a gente falar aqui sobre a Lei 15.270, né? Lei essa que foi promulgada muito recentemente, né? Embora tenha sido promulgada na semana passada, a gente já sabia mais ou menos do que viria, né? É um projeto, esse projeto de tributação de dividendo é um projeto que já vem sendo gestado há muito tempo, né? Na verdade, não esse projeto em si, mas outros projetos de tributação de dividendos sempre apareciam no Congresso, sempre tinha algumas vozes defendendo, é, algumas sob determinadas premissas, sendo que no final do dia o objetivo sempre foi, lógico, arrecadar esse objetivo de qualquer tributo. Assim, esse projeto especificamente, ele já tinha sido enviado para a Câmara, vinha tramitando. Atrelado a esse projeto, a gente tem é, é, a gente tinha, né, uma promessa de aumento da faixa de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, esse era o grande apelo, né? Vou tributar dividendo para compensar a isenção da tributação da pessoa física. Então, foi uma estratégia para se conseguir uma aprovação, na medida que, no final do dia, o que o Congresso estava aprovando não era a tributação de dividendo, mas o aumento da isenção da faixa de isenção da tabela do progressivo do imposto de renda. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado e foi promulgado na semana passada pelo presidente da República sem vetos. Então, assim, não tem. é, é, a gente veio acompanhando, esperando talvez alguns vetos, sobretudo num dispositivo que a gente vai falar, é, que é o dispositivo que trata da distribuição do estoque de lucros acumulados até 2025. Então, esse dispositivo não estava no projeto inicial. O projeto inicial foi enviado pelo governo federal para a Câmara, né, e sofreu alterações na Câmara, várias alterações. Uma delas foi esse dispositivo, que a gente vai falar mais para frente, que é a possibilidade de você distribuir o estoque de lucros acumulados até 2025 nos 3 anos seguintes, em 2026, 27, 28. Então, essa era uma discussão, quando do projeto, muito grande, né? Porque, na verdade, a lei lá de 95 ela isentava os lucros apurados a partir de 96. Então, quando eu coloco uma lei dizendo que eu vou tributar os lucros pagos de 2026 para cima, para frente, eu estou tributando lucro que, a rigor, estava isento pela redação anterior da lei, né? Porque a redação anterior da lei falava de lucro apurado. Então, a rigor, o lucro que eu apurei até 2025, pouco importa quando eu vou pagar, eles têm que ser isentos. Eu não posso ter uma lei dizendo que, se eu coloco uma lei dizendo que o lucro que eu pago em 26, 27 ou qualquer outro ano, ele tem que ser tributado, e esse lucro ele foi apurado numa época anterior à lei que instituiu essa cobrança, eu estou tendo uma tributação retroativa, né? E isso não pode acontecer. É, é, a gente tem aí o princípio da anualidade que não permite nem a cobrança de tributo no mesmo ano que instituído. Imagina anos retroativos. Mas, enfim, naturalmente que é um projeto cercado de polêmicas, né? A polêmica já começa na sua justificativa, a gente vai ver isso aqui. E não para por aí, né? A justificativa é a isenção. Então, essa já é a polêmica, né? Que a gente vai ver aqui que, se a tabela do imposto de renda fosse corrigida desde sempre, o limite mínimo de isenção ali do imposto seria muito maior que os R$ 5.000 que se colocou agora. É, e mais do que isso, é um projeto que não prevê correções, né, dos patamares que ele estipula. Então, isso, aliás, é muito comum quando a gente fala de tributação. Então, o que acontece hoje é exatamente isso, né? Você estipula lá, olha, só vou cobrar tributo a partir de determinado patamar. E não prevê nenhuma correção desse patamar. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse patamar
ele vai reduzindo com o tempo, né? A inflação vai comendo o poder aquisitivo do dinheiro, então isso vai reduzindo de maneira que vai chegar uma hora que o patamar é mínimo, né? E exemplos desses nós temos aí aos montes. É, só para citar alguns, tabela do Simples Nacional, a própria tabela progressiva do imposto de renda, aquele limite de 20, 60 mil reais no trimestre para você pagar adicional no imposto de renda, por aí vai, né? Os exemplos são muito frequentes. Bom, mas dito isso, vamos começar então aqui já. Vou mostrar aqui alguns slides para vocês. A ideia, então, como eu disse, é fazer aqui uma apresentação sobre a lei, tá? Eu vou falar, vou primeiro dar um overview da lei, no final vamos falar um pouco de algumas estratégias que, enfim, estão disponíveis aí para as empresas, estratégias que todo mundo vai ter que começar a pensar para, se não evitar, e nem sempre a gente consegue, mas pagar o mínimo possível de tributo, né? Dentro da lei, obviamente. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, no final a gente conversa. Se quiser colocar aí no chat também, tem nosso pessoal aqui de organização, está atento a toda e qualquer pergunta que vier pelo chat, então vocês também fiquem à vontade, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Bom, meus amigos, agradeço aí, né, começo agradecendo aos nossos clientes, tá? Da Múltipla Consultoria e da MSA Advogados. Esse aqui é um evento é, fechado para clientes e alguns convidados, né? Esses convidados aí, se não são clientes, daqui a pouco vão ser. Então, vamos considerar que é um evento fechado para nossos clientes então é a primeira. Eu começo já agradecendo aos nossos clientes, que, enfim, tudo que a gente faz é para vocês, obviamente. Bom, então, como eu falei, vamos começar aqui. Esse projeto de tributação de dividendo, ele começa, né? Tenho certeza que muitos daí já leram sobre isso, né? Então, ele prevê uma tributação na fonte para dividendos distribuídos acima de 50 mil reais por mês de um CNPJ para um mesmo CPF, né? Então, vou falar disso mais detalhado na frente, de forma mais detalhada para frente. Mas eu quero já começar colocando aqui um conceito que é um conceito muito básico para quem trabalha com tributo, mas que às vezes no discurso, né, sobretudo no discurso de quem quer cobrar ou de quem quer de alguma maneira transparecer algo diferente da realidade, no discurso a gente tem uma é, é, a gente vê uma realidade que se tenta passar que não bate, né? Então, o governo federal né, vendeu essa tributação de dividendo como tributação dos ricos, né? Vamos tributar os ricos para isentar os pobres. E aí, como eu falei, aumentou lá a isenção, o limite mínimo de isenção para 5 mil reais e começou a tributar quem ganha mais de 50 mil, né? Então, é aquela tática uns contra os outros, botar uns contra os outros. No final do dia, meus amigos, isso é uma grande idiotice, porque, na verdade, né, todo e qualquer tributo vai para o preço. Não tem conversa. Todo e qualquer tributo vai para o preço, seja o preço da mercadoria que você está vendendo, seja o preço do serviço que você está prestando. Então, é óbvio, né? Se você tem que pagar alguma coisa para alguém, não precisa ser o tributo para o fisco, você vai pagar tributo para o fisco, transporte para a transportadora, aluguel para o proprietário do imóvel, tudo isso tem que estar no preço, porque se não estiver no preço, você quebra amanhã. Então, tudo vai para o preço. Ah, mas a tributação do dividendo não é a tributação da empresa, é a tributação do sócio. Ora, quem é que abre uma empresa, né, para fazer qualquer outra coisa que não seja ganhar dinheiro, né? Então, você vai fazer uma empresa para no final do dia ter um lucro. Se esse lucro
assim, o lucro já é tributado na própria empresa, né? Porque o lucro, desde o momento que ele é gerado da empresa, ele já pertence ao sócio. E ele é tributado na empresa. Então, esse lucro já sofre uma tributação na empresa. E aí, claro, você vai colocar essa tributação sobre o lucro no preço. Aí agora, esse lucro sofre também uma tributação quando vai para a pessoa física, é claro que isso vai para o preço de novo, né? Você vai botar isso no preço, porque no final do dia, a tua conta é o que vai para o seu bolso, né? É o que é gerado lá na empresa, o valorzinho que o teu cliente paga, você vai tirar tudo que você paga, não só a tributação que incide na própria empresa, mas também a tributação que vai incidir na, na hora que esse dinheiro chegar até o sócio. Então, eu fiz aí um exemplo muito simples para quem acha que essa tributação não vai. Ah, eu não ganho 50 mil, essa tributação não me atinge. Né? Então, tá um, um exemplo muito simples. Você imagina aí uma empresa que tem uma margem líquida de 14%, ela está lá no lucro presumido para facilitar a guerra aí de fazer a conta, né? Então tem lá PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e CMS, né? Então, se meu preço antes dos tributos é R$ 100, né? Meu preço antes dos tributos é R$ 100, para fazer o meu cálculo de preço final, né, eu tenho que calcular todos esses tributos, embutir todos esses tributos no preço, né, fazer um gross-up de todos esses tributos. Então, pego 100, divido por todos os tributos que eu vou colocar no preço e mais a margem que eu quero ganhar. Eu botei lá 14%. Então, esse meu R$ 100 vai virar 148. Né? Se eu pegar, então, esses 148, pagar todos os meus tributos, né, vai sobrar no final o quê? Vai sobrar aqueles 14% que eu botei ali de margem líquida. Né? Então, se meu preço antes dos tributos é 100, eu, a hora de embutir tributo mais margem, eu tenho que levar isso para 148, que é o que eu vou cobrar do meu cliente. Né? Mas no final eu vou levar para casa 20,81. Com essa nova regra da tributação de dividendos, onde eu vou tributar 10% do, do resultado final, para eu ganhar os mesmos 20,81 por unidade, eu vou ter que aumentar a margem líquida, porque da margem eu não vou tributar o dividendo. Então, na verdade, óbvio que eu vou embutir isso. Então, se antes a minha margem era 14%, a minha margem agora passou para 15,26% para eu ganhar a mesma coisa. Né? Então, eu aumentei a minha margem para poder pegar o meu preço, né? Fazer o gross-up aqui de todos os tributos, mais a margem aumentada. Meu preço, que era 148, agora é 151. Né? Onde, dos 151, eu vou tirar 15,26, que vai dar 23,12, menos a tributação do dividendo, que é de 10%, para eu ter o mesmo 20,81. Então, repara que antes eu ganhava 20,81 e meu preço era 148,65. Agora, para ganhar os mesmos 20,81, o meu preço tem que ser 151,49. Ou seja, tive um aumento aqui de quase 2% no valor do meu preço final. Né? Então, é, 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 eu não ganho 50 mil, isso não me atinge. Eu não sou empresário, isso não me atinge. Errado. Atinge todo mundo. Vai para o preço. Vai para o preço quem paga no final do dia é quem gasta dinheiro. Né? Se você não quer pagar tributo, na verdade é melhor nem nascer, porque já dizia Benjamin Franklin, né? Diz que é dele a frase, que ninguém foge da morte dos impostos. Então, é, é, não tem jeito. Essa é uma conta que todo mundo vai pagar. Tá? É, Então, meus amigos, e mais do que isso, né? No final do dia, esse não é um tributo com objetivo de justiça fiscal e tal, aquela baboseira toda. Nada disso. Esse é um tributo para arrecadar, como é, né? Todos os tributos, tem problema nenhum nisso. Se um tributo ser para arrecadar, isso não é problema nenhum, porque todos são feitos para arrecadar. Né? O problema é o que você vai fazer, né? Aonde que a gente vai parar? Porque aumentos de tributos a gente está vendo todos os dias. Isso aqui, só para a gente ter uma ideiazinha do que é isso, né? Isso aqui é um gráfico onde eu peguei, você olha aí o eixo de baixo, o eixo X, né? Eu tenho o ano, né? Então, peguei de 95 a 2025, peguei 30 anos, porque lá em 95 foi quando se isentou a distribuição de dividendos. Né? É, a linha, a linha azul é o endividamento federal,
A linha amarela é o endividamento geral de todos os entes, federal, estaduais e municipais, né? Tanto que você vê que elas andam bem juntinhas. E a linha preta é o crescimento, né? A linha preta é o crescimento. Então, o gráfico Y aí do crescimento está no lado direito, e o gráfico Y do endividamento, né, que é o endividamento pelo PIB, está do lado esquerdo. Então, se você olhar aí a linha preta do crescimento, a gente anda de lado há 30 anos. Né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então, a gente anda de lado há 30 anos. Já a dívida, em proporção do PIB, olha como é que ela subiu. Lá em 95, ela estava abaixo de 30% do PIB. A dívida brasileira estava abaixo de 30% do PIB. Ela vem subindo, né? Lá em 2020, ela deu um pico por causa da pandemia, né? Todo, o mundo inteiro teve mais gastos. Depois, ela tem uma queda grande. E lá em 2023 para cima, ela começa a subir. Né? Então, ela está subindo. A gente hoje está com uma dívida de quase 80% do PIB. Então, a gente saiu de uma dívida de 30% do PIB em 95 e está com uma dívida de 80% do PIB agora em 2025. Ou seja, o nosso futuro está contratado, meus amigos. É, a continuar assim, cada vez mais você vai precisar de mais tributo, porque a dívida de hoje é o tributo de amanhã. Né? Ou é o tributo de amanhã ou é a inflação de amanhã, porque o governo, quando se endivida, fica cada vez mais caro ele pegar mais dinheiro. Então, só tem duas alternativas. Ou ele para de gastar, né? Faz como qualquer pessoa sensata faz quando está com o cartão de crédito estourado, com o cheque especial estourado. O que você faz? Você para de gastar, quebra o cartão, né? Encerra a conta, você para de gastar, ou você para de gastar, né? Ou você para de gastar, ou você se endivida mais, só que para se endividar mais, quanto mais endividado você está, mais difícil é de você se endividar, porque ninguém vai querer te dar crédito, se te der crédito vai ser com umas taxas malucas, né? Só o AJ que vai te dar o dinheiro, é, ou então você vai atrás de receita. Como o Estado não produz nada, né? A gente não pode produzir, né? A gente vai, trabalha dobrado e tal. Agora, o Estado não produz nada. O Estado ele consegue dinheiro aonde? Sugando nosso pescoço, né? Através de tributo. Então, meus amigos, enquanto continuar isso, a gente não vai parar de pagar tributo. Tá? E mostrando, né, o reflexo disso, como eu falei aqui no início, né, lá em 95, quando se isentou a tributação das empresas, o objetivo qual era? Você tributava as empresas, você tributava as pessoas físicas. Só que a alíquota das empresas era muito menor. A alíquota das empresas era 20%, mais ou menos. Então, você passou a alíquota das empresas para 34% e parou de tributar a pessoa física. Né? A ideia qual foi? Olha, uma espécie de substituição tributária. É mais fácil eu fiscalizar só as empresas, toda a tributação está na empresa, eu não preciso mais me preocupar com o que vai para a pessoa física. Né? Isso foi feito lá atrás. Aí, hoje, a gente está colocando uma tributação na pessoa física sem tirar da empresa, porque a da empresa continua em 34%. Né? Então, essa é a história. E como eu falei, a desculpa para isso é a isenção de até R$ 5.000 lá da primeira faixa da tabela progressiva. Aí eu coloquei aqui, para fins de curiosidade, a tabela progressiva em 31/12/95, 30 anos atrás, quando começou a isenção do dividendo. Repara aí, a tabela era um pouquinho diferente naquela época, né? Tinha umas alíquotas que hoje não tem, mas o que importa para a gente aqui é o limite mínimo, né? A primeira faixa, onde você tinha isenção. Lá em 95 era de R$ 795. Se eu atualizasse, se eu tivesse uma previsão de atualização, tá, dessa tabela, que era o correto, né? Eu tenho uma atualização automática da tabela. Se eu tivesse uma atualização automática dessa tabela, hoje já estaria em mais de R$ 5.000 essa faixa de isenção. Você vê que pelo IGPM isso aí estaria mais de R$ 7.000. Pelo IPCA um pouquinho menos. Né? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande pegadinha, né, dos governos em geral. Tasca lá o imposto, bota um limitezinho, faz uma demagogia e depois aquilo fica congelado e o valor não muda. Né? E a prova disso está aqui. Ó. Isso aqui essa é a notícia de hoje.
tá, meus amigos? Notícia de hoje do Valor Econômico, tá? Notícia de hoje. O governo não tem proposta para atualizar a tabela do IR. A ideia do governo é que a tabela do IR fique, a faixa de isenção fique limitada a 2 salários mínimos. Ou seja, 2 salários mínimos já era a faixa de isenção antes dessa lei que tributa dividendo. Então você coloca a faixa de isenção em 5 mil, mas para de atualizar. Sabe o que vai acontecer? Esses 5 mil, num instante, já vai virar 2 salários mínimos. Né? O salário mínimo hoje é 1.400, 1.518, já, para o ano que vem já vai para 1.600 e pouco. Quando o salário mínimo bater 2,5, a gente já chegou nos 5 mil. Ou seja, quando o salário mínimo bater R$ 2.500, eu voltei para a situação que eu tinha antes da tributação de dividendo e a tributação de dividendo vai continuar. Então, aqui, mostrando que, mais uma vez, o objetivo não é isentar quem ganha até 5 mil. O objetivo é realmente aumentar a arrecadação tributando dividendo. Por quê? Por que eu preciso aumentar a arrecadação? Está aí o motivo. Né? Aqui são algumas notícias só. Né? Então, o Brasil, em 70 países, é o que gasta mais com funcionário público. O Brasil gasta em um ano 20 bilhões com super salários. O Brasil, em 3 anos, teve 18 bilhões de rombo de estatais. Tudo isso precisa ser bancado. Né? E é isso. Assim, a gente, né, no atual governo, a gente teve 27 aumentos de tributo. Isso nunca tinha acontecido. Eu trabalho há 30 anos na área tributária. Nunca vi isso em nenhuma época enfim, da história que eu presenciei. Nós tivemos 27 aumentos de tributo em 3 anos. Né? Essa é a realidade. Bom, isso tudo foi só para diverti-los, né? Deixá-los aí felizes da vida, saberem que vão pagar tributo por uma boa causa, né? E vamos falar então do que efetivamente a lei trouxe de alteração. Então, a Lei 15.270, como eu falei, ela cria lá um artigo 6A na Lei 9.250, e esse artigo diz que o pagamento, creditamento, emprego, entrega, né, de dividendos de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, num montante superior a R$ 50.000 por mês, fica sujeito a uma retenção de 10% na fonte. Então, atenção, não vai reter 10% do que ultrapassar 50 mil. Não. Se você distribuir 50 mil, não tem nenhuma retenção. Se distribuir 51 mil, vai ser retido em R$ 5.100. Tá? E também, essa é uma tributação que eu vou analisar por operação, né? por empresa, por CPF, por CNPJ. Então, se uma mesma pessoa física ela é sócia de 10 empresas, recebe R$ 40.000 por mês de cada uma das 10 empresas, né? Ela vai ter zero de retenção na fonte, porque ela está tendo, é, 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 não está batendo o limite de 50 mil no mesmo CNPJ, né, versus CPF. Claro que eu vou ter uma tributação anual aí também, tá? Não quer dizer, poxa, maravilha, então, se eu sou sócio de 10 empresas, ganho R$ 400.000 por mês, 40 mil de cada uma, tenho nenhuma tributação. Não, é verdade. A gente vai ver daqui a pouco que vai acontecer tributação anual também. Tá? Essa aqui é uma tributação mensal, é um imposto retido na fonte. Depois, na declaração de imposto de renda da pessoa física, eu vou fazer o ajuste anual. Né? A gente vai ver que a alíquota vai ser diferente. Né? Eu vou somar outras rendas também e eu posso ter restituição ou posso até pagar um pouco mais. Então, isso aqui, repito, é a retenção na fonte mensal. Tá? E para sócios residentes no exterior, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não tem limite dos 50 mil. Então, esse é outro ponto importante. Ó. Essa tributação, essa retenção, é uma retenção, uma tributação para pessoas físicas. Significa dizer que se uma empresa é sócia de outra e essa empresa investida paga 1 milhão de reais de dividendos em um determinado mês para a holding investidora dela,
não tem tributação na fonte, nem na fonte, nem no final do ano. Né? Então, essa é uma primeira mensagem. Né? Então, o que tiver. Toda essa tributação que a gente está falando, ela acontece para pessoas físicas. Pessoas jurídicas continuam com a rendimento isento. Tá? Salvo se forem residentes no exterior. Aí, para sócios residentes no exterior, mudou tudo. Sócios residentes no exterior, não importa o valor, e não importa se é pessoa física ou jurídica, vai pagar os 10%, seja uma distribuição de R$ 2.000, seja uma distribuição de 1 bilhão. Vai pagar os mesmos 10% e vai pagar esses 10%, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Tá? Então, bom, como eu disse, isso é uma retenção mensal, salvo para o né, pro residente no exterior, né? Mas para o residente no Brasil, isso é uma retenção mensal. Eu tenho depois que fazer uma consolidação disso e fazer uma tributação anual na declaração de imposto de renda, né, a chamada declaração de ajuste, que a gente entrega lá em abril ou maio do ano seguinte. Então, na tributação anual, como é que funciona? A tributação anual, eu vou ter uma alíquota mínima de imposto de renda. Né? Então, eu tenho uma alíquota mínima de imposto de renda que é de 10% para quem ganha mais de 1.200.000 por ano. Então, atenção, esse 1.200 não é só de dividendo, tá? Não é só de dividendo. Eu vou somar todas as receitas dessa pessoa física, vou somar o dividendo, vou somar. Ele tem um aluguel na pessoa física, vou somar o aluguel. Você tem um rendimento de aplicação financeira, vou somar o rendimento de aplicação financeira. Recebeu uma doação, vou somar a doação. Tem aposentadoria, vou somar a aposentadoria. Soma isso tudo e vou ver qual é o valor da renda total dessa pessoa. A lei permite que eu exclua desse somatório algumas rendas, poucas, mas algumas rendas. Tá? Basicamente, eu vou excluir desse somatório rendimentos de poupança, rendimentos de letra do agronegócio, né, LCI, LCA, vou excluir heranças e doações que sejam adiantamento de herança. Doações que não sejam adiantamento de herança não são excluídas. Tá? E excluo também proventos de aposentadoria e pensão recebidos por moléstia grave. Né? Então, aquele tem rendimento, tem quem recebe pensão e aposentadoria e teve uma determinada, um rol de doenças previstos na lei, tem isenção, essa isenção também não conta. Então, assim, tirando essas receitas que eu falei, todas as demais eu vou somar e vou ver qual é o patamar de renda dessa pessoa. E de acordo com o patamar de renda, eu vou ver qual é a alíquota mínima dessa pessoa. Né? Se esse patamar for acima de 1.200, a alíquota mínima é 10%. Se for, se estiver entre 1.200 e 600.000, eu tenho uma alíquota mínima progressiva. E se for abaixo de 600.000, não tem alíquota mínima nenhuma. Então, essa alíquota progressiva entre 600 e 1.200, ela é definida por essa formulinha aqui que está no final. Ó. A alíquota vai ser o rendimento total dividido por 60.000 menos 10. Então, assim, é fácil de fazer essa conta, né? Então, se o rendimento total é 1.200, 1.200 dividido por 60.000 dá 20. 20 menos 10, 10%. Se meu rendimento total for 600.000, 600.000 divide por 60.000, dá 10. 10 menos 10, zero. Então, tem uma alíquota. Se, por exemplo, meu rendimento total for 750.000, 750.000 divide por 60.000, dá 12,5, menos 10, 2,5. Então, é isso. De 600.001 centavo até 1.200, eu vou ter uma reta onde eu vou ter uma alíquota que começa em zero, e vai, uma alíquota mínima que começa em zero e vai subindo até chegar no 10%. Tá? Mas, como eu disse, essa é a alíquota mínima. Eu vou ver depois o quanto que você pagou de imposto de renda. Então, lá a aplicação financeira tem retenção de IR.
Vou pegar o IR que você pagou lá na aplicação financeira e vou somar ele aqui. O aluguel que você tem na pessoa física, quem te paga o aluguel é uma pessoa jurídica, então ele tem um IR retido na fonte, ou você paga um carnê-leão. Tudo bem, eu vou pegar o que você pagou de carnê-leão ou que você teve de IR retido e vou somar. Então, somo o IR que você pagou, né? O dividendo, você pode ter tido uma retenção também. Somo esse IR. Então, eu vou somar todo esse IR e vou dividir pelo total da tua renda, né? E vou ver quanto é que dá, percentualmente. A diferença desse valor para a tua alíquota mínima é o que vai definir se você vai ter que pagar um complemento, se você vai ter uma restituição. Então, se eu somar, vamos pegar aqui um cálculo aproximado, né? Imagina que eu ganhei zero de distribuição de dividendo de janeiro a novembro e em dezembro eu tive R$ 700 mil de distribuição de dividendo. Vai ter ali uma alíquota, um IR fonte de 10%, né? R$ 70 mil. Então, paguei R$ 70 mil. Né? Quando eu for fazer a minha declaração anual, R$ 700 mil, a alíquota mínima de R$ 700 mil vai ser 2 ponto alguma coisa, né? 700 mil dividido por 60 mil, menos 10. Vai dar aí uns 2%, mais ou menos. Então, assim, 2% de 700 mil dá 14. Eu fui retido em 70. Eu vou ter uma restituição dessa diferença. Entendeu? Então, essa é a conta. Como também pode ser o contrário, né? Distribuir 50 mil todos os meses, zero de distribuição de dividendo, só que recebi uma doação da minha tia que resolveu ser bonzinha comigo, me deu um apartamento de presente de R$ 500 mil, por exemplo. Eu vou somar aqueles 500 mil com os 600 que eu recebi de doação, vai dar 1.100, né? 1.100 vai dar quase 10% de alíquota mínima, e eu vou ter que recolher essa diferença. Né? Então, repare que essa lei ela está tributando, além de tributar dividendo, e essa é uma outra questão que a gente tem que olhar, além de tributar dividendo, ela está tributando receita que era isenta até outro dia. Entendeu? Então, se eu pegar lá, como eu falei, é o exemplo clássico que eu dei aqui. Né? Se você receber uma doação que só não é um rendimento isento até outro dia, vai somar para pagar imposto. Se você receber uma doação, por exemplo, de qualquer valor acima de R$ 600 mil, você vai pagar imposto de renda sobre isso, porque a tua receita anual vai somar esse valor dessa doação e vai ultrapassar lá os R$ 600 mil de rendimento mínimo para calcular ali. Tá? Então, é isso. Além de tributar dividendo, a lei também está tributando por tabela outras rendas que até ontem eram isentos. E, claro, com aquela malandragem de sempre. O 1.200 vai ser corrigido? Os 50 mil do IR-fonte vai ser corrigido? Claro que não. Não tem nenhuma previsão de correção desses 50 mil ou do 1.200.000. Né? Não tem nenhuma previsão. Então, pode até acontecer uma outra lei lá na frente corrigir alguma coisa, como acontece aí com o Simples Nacional, como acontece com a tabela do IR, mas é uma correção muito esporádica e nunca que chegaria em perto, né, do que precisaria corrigir, considerando o que se pede com a inflação. Então, se vocês tiverem a curiosidade, olha aí, eu olhei quanto é que o IGPM variou nos últimos 10 anos. Quanto que o GPM, não sei se vocês têm ideia de quanto que o GPM variou nos últimos 10 anos, de 2015 a 2025. Sabe quanto que o GPM variou nos últimos 10 anos? Quase 100%. O GPM variou 95 ponto alguma coisa. Isso significa dizer o quê? Que daqui a 10 anos, esse limite de 50 mil está valendo 25 em dinheiro de hoje. Né? Quer dizer que daqui a 10 anos, esses 600 mil aí de patamar mínimo está valendo 300. Se eu continuar nessa projeção, 100%, GPM variando 100% a cada 10 anos, e eu não tenho nada que indique que vai ser algo diferente disso, né? Até porque a gente viu o gráfico, quanto mais eu gasto, mais inflação vai ter também. Né? Porque eu preciso de mais juros,
Ou eu vou imprimir dinheiro para pagar essa conta, se eu imprimir dinheiro, a inflação sobe, ou eu preciso de mais dívida para pagar essa conta. E aí, mais juro, inflaciona o mercado. Então, assim, é, 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 se eu não tiver um decréscimo radical de gastos daqui para frente, a tendência é que a inflação fique no patamar que está, ou pior. Né? É, e aí, meus amigos, é isso. Daqui a 10 anos, os 50 mil está valendo 25. 10 anos depois, o 25 já está valendo 12,5. E 10 anos depois, daqui a 30, portanto, né? Sem nem se eu vou estar vivo, mas daqui a 30, os 50 mil vão estar valendo quanto? 5 mil reais. Não está valendo o valor mínimo lá da tabelinha de hoje. Né? Ou seja, vai estar todo mundo pagando, 100% da tributação do dividendo vai estar sendo pago. E, assim, cá para nós, no final do dia, o objetivo é esse mesmo. Tá? O objetivo é arrecadar o máximo possível. Bom, aqui está é, 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 um exemplo da base de cálculo. Né? E eu peguei isso aqui para mostrar uma outra questão. A lei ela tem uma previsão de um redutor. Né? É, lembra que eu falei para vocês? Lá em 25, lá em 95, a alíquota estava a alíquota da empresa estava perto de 95%. E aí aumentou-se a alíquota para 34% e isentou-se o dividendo. Né? Então, a lei, e isso é uma parte boa, né? Pelo menos uma, a lei ela traz um dispositivo que diz o seguinte: se a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que a empresa paga for 34% ou mais, ou se o somatório do que a pessoa física vai pagar mais a alíquota efetiva da empresa ultrapassar os 34%, eu vou ter um redutor na tributação da pessoa física. Né? Antes de explicar isso mais detalhadamente com exemplos, para ilustrar e ficar fácil para todo mundo, o objetivo que qual é? O objetivo que é o seguinte: olha, como, embora a alíquota nominal do imposto de renda da contribuição social seja 34%, nem todas as empresas pagam 34% de imposto. Tá? E por que não paga 34%? Por vários motivos. Primeiro, se for o lucro presumido, não paga 34%, porque o lucro presumido, às vezes pode pagar até mais, mas o lucro presumido é uma forma de tributação onde você presume um lucro com base em um percentual sobre faturamento. Né? Então, se for uma empresa comercial ou industrial, vai presumir lá um lucro de 8% do faturamento. E se for uma empresa prestadora de serviço, vai presumir um lucro de 32% do faturamento. Então, assim, você está presumindo um lucro em cima do teu faturamento. Se o teu lucro verdadeiro for acima de 32, por exemplo, né, a tua alíquota efetiva vai ser menor do que 34, porque você vai aplicar 34 em cima da presunção do lucro. Né? Agora, pode ser maior também. Tá? Você pode dar prejuízo, e se você tiver um lucro presumido, você vai pagar imposto do mesmo jeito. Então, a tua tributação vai ser muito maior. Né? É, o que que a lei quis, o que que a lei quis trazer? Ela traz aqui uma compensação para esse dividendo que é pago de uma empresa que paga muito imposto de renda e contribuição social. Né? Então, ele criou um redutor que diz o seguinte: olha, eu vou pegar a alíquota efetiva da empresa e vou pegar a alíquota da pessoa física, vou somar. Se der acima de 34, a diferença para 34 vai ser um redutor que eu vou aplicar sobre a renda da pessoa física. Então, fazendo aí um exemplo para ficar fácil de visualizar, eu peguei aqui um caso de uma empresa que fatura em 97 milhões no ano, teve lá um lucro antes do imposto de renda de 6 milhões e 821. Na hora de fazer lá a sua apuração, ela excluiu algumas receitas desse lucro, como, por exemplo, receita de dividendo, e ela adicionou algumas despesas indedutíveis, como, por exemplo, gastos com festas de final de ano, é, gastos com diretoria, etc. E aí eu cheguei a um lucro real de 5.621. Né? Vou aplicar sobre esse meu lucro real 34% de alíquota nominal, e vai dar 1.911. Mas repara que esse 34%
sobre 5.621 não é a mesma coisa que 34% sobre o lucro antes do imposto de renda, o lucro contábil. O lucro contábil foi reduzido de despesas de receitas isentas e adicionado de despesas indedutíveis. Então, quando eu faço essa conta, eu tenho uma alíquota efetiva aqui, nesse caso, de 28%. Né? E aí imagina que essa empresa distribuiu 1.500.000 de dividendos para um determinado sócio naquele ano. Bom, 1.500.000 já está na alíquota mínima de 10%. Né? Quando eu somo a alíquota mínima do sócio com a alíquota efetiva da empresa, eu chego a 38,02. Então, esse somatório de alíquota do sócio com a alíquota da empresa ultrapassa 34% em 4,02. Então, esse sócio vai ter um redutor da sua base de cálculo equivalente a esse 402 multiplicado pela sua renda, pelo dividendo, né? Pelo dividendo daquela empresa, obviamente, não é toda a renda, é pelo dividendo daquela empresa. Então, eu vou pegar 402, que é o que ultrapassou os 38, e vou aplicar sobre o dividendo da empresa. Fiz essa conta aqui, deu 60 mil reais. Então, na hora de calcular minha base de cálculo, eu vou pegar 1,5 milhão, diminuo 60 mil e aplico aí a alíquota de 10%. Então, assim, parece complicado, meus amigos, mas não é. Sabe por quê? Primeiro, quem vai fazer essa conta é a própria declaração do imposto de renda. E segundo, provavelmente, escreve aí, muito provavelmente, uma das informações obrigatórias a constar agora naquele informe de rendimento das pessoas físicas, né? aquele informe que você recebe das empresas, geralmente lá para fevereiro, mostrando quanto você teve de rendimento naquele ano. O informe mostra quanto você teve de rendimento, quanto que foi retido de IR, quanto que foi o valor de previdências, né, etc. e tal. Esse informe vai passar a trazer, com certeza, vai passar a trazer a alíquota efetiva da empresa. Ou seja, vai ser uma obrigação a mais das companhias, né, colocar essa informação ali no informe, porque a pessoa física, na hora de digitar isso lá na sua declaração de ajuste, o programa vai pedir essa informação para fazer essa continha aqui. Então, automaticamente, o programa vai fazer essa continha aqui e já vai reduzir a base de cálculo. Né? Essa é a ideia. Bom, passado aqui a questão, né, a gente viu, então, vimos sobre a distribuição mensal, vimos sobre a distribuição, a tributação mensal, perdão, vimos sobre a tributação anual. Né? Vamos falar agora do estoque de lucros. Né? Eu falei no início que esse foi um dispositivo que foi incluído no Congresso. Né? E qual é a ideia desse dispositivo aqui? É você não tributar o lucro acumulado até 2025. Né? Até porque nós estamos ainda sob uma regra de isenção de distribuição de lucro. Então, eu tributar esse lucro até 25, ainda que pago posteriormente, já adianto que ia ser uma avenida para imensas discussões judiciais. Né? Então, para evitar, né, esse contencioso, para evitar um contencioso muito grande em relação a isso, a lei trouxe um dispositivo que diz o seguinte: olha, os lucros apurados até 25, eles não vão ser tributados se distribuídos até 28. Tá? Porém, a aprovação dessa distribuição tem que acontecer em 25. E aí é uma outra discussão, né? Porque, pensa bem, eu estou no meio de dezembro, a lei é de dezembro, né? É o final de novembro, a lei é de final de novembro, a lei é de final de novembro. Eu, em dezembro, vou ter que deliberar sobre a distribuição acumulada até 31/12, só que eu não cheguei em 31/12 ainda. Né? Eu não apurei. Ainda que eu faça essa assembleia no dia 31/12, antes de sair para estourar champanhe lá para o Réveillon, não deu tempo de apurar esse. Não juntei os documentos, não mandei para a contabilidade, o contador não fez a conta ainda. Né? Não deu tempo de apurar esse lucro. Mas, enfim, é o que trouxe a lei. Né? Tem tentativas aí, a gente tem um projeto de mais tributação, óbvio, né? Óbvio, é só esse tema que a gente tem hoje em dia, mas tem um projeto em tramitação de tributação de BET,
Que essa, aliás, eu acho até que está aí. Era melhor tributar BET e deixar os lucros quietos. É, mas tem um projeto de tributação de BET que está tentando botar um dispositivo ali que altera isso aqui, né? Dando prazo até final de abril para você deliberar. Mas, enfim, não dá para confiar nisso, então a gente tem que considerar que essa é a regra que nós temos que cumprir. Então, meus amigos, o que as empresas vão precisar fazer? As empresas vão precisar deliberar até 31/12/25. Não adianta, vou fazer uma ata retroativa, deixa o contador apurar lá, e aí lá em fevereiro eu faço uma ata retroativa. Não existe isso. Você vai ter que provar que você deliberou em 25. Né? Então, assim, se você quer registrar isso na junta comercial, hoje em dia, a junta, pelo menos dos estados que eu conheço, que eu trabalho no dia a dia, estou falando aqui de Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, você tem que protocolar com assinatura eletrônica. Né? São Paulo não aceita assinatura em papel escaneado. Né? Mas Rio, por exemplo, não aceita. Você tem que assinatura digital. Então, assinatura digital não dá para fazer retroativo. Né? É, e ainda que desse, não aconselho. Não aconselho, porque a Receita Federal vai exigir que você prove, se você vier a ser fiscalizado, óbvio, vai exigir que você prove essa deliberação ocorrida dentro de 2025. Então, ainda que fosse o caso de registrar um documento em papel, eu ia sugerir que reconhecesse firma no documento para provar que aquilo ali foi deliberado dentro de 25. Né? Ou então, faz lá uma assinatura digital. Então, assim, a gente tem que fazer a ata deliberando pela sua distribuição de lucros até 31/12/25 e eu preciso registrar essa ata na junta comercial. Não basta fazer a ata, tá? Por que eu tenho que registrar na junta comercial? Porque o registro na junta comercial, ele tem duas finalidades pela lei. Uma, dar publicidade ao ato. Dois, ter validade perante terceiros. Então, uma ata só assinada, ela tem validade entre os sócios. Mas como essa é uma ata que eu preciso que ela tenha validade perante o fisco, perante a Receita Federal, e o fisco é um terceiro, essa ata precisa ser registrada. Tá, meus amigos? Então, é, é, repetindo, deliberação, eu tenho que fazer assembleia ou reunião de sócios é, em dezembro de 25. Eu preciso deliberar em dezembro de 25 e aí depois eu preciso registrar na junta. Não preciso registrar na junta em 25. Por quê? Porque aí já é a lei que diz. Né? Então, a lei 8.934 e também o Código Civil prevê que eu tenho 30 dias para levar o documento a registro. Né? Mas não perde esse prazo. Tá? Porque se você perder esse prazo, a, o efeito do registro passa a ser da data do registro. Se você levar em 30 dias, o efeito do registro retroage à data do ato. Se você perder esse prazo, o efeito vai ser lá para frente. E, enfim, se você perder esse prazo, para amanhã vir a Receita Federal dizendo o seguinte: não, olha, você registrou isso mais tarde, então isso só vale para mim a partir de 2026, você não cumpriu a lei. É um absurdo, mas pode acontecer. Então, minha sugestão é fazer a ata em 25 e na ata, deliberar pela distribuição dos lucros. Mas eu não sei qual é o lucro que eu vou ter acumulado até 31/12. Tudo bem, você vai saber qual é o lucro acumulado que você tem até outubro, até novembro. Né? E aí você estima mais ou menos o que vai ser de dezembro. Né? Faz uma estimativa para cima, né? Erra para cima. Por quê? Se você distribuir mais lucro que você tem, é verdade, você é tributado. Agora, você só é tributado se você distribuir. Se você não distribuir, não é. Então, erra um pouquinho para cima e distribui o que depois a contabilidade vai apurar. Então, eu tenho até novembro, eu tenho 10 milhões de lucros acumulados. Estou vendo que dezembro está um mês bom, vai me dar mais 1 milhão de lucro acumulado. Pô, legal, vou deliberar aqui que vou distribuir 11 milhões e meio. Rapaz, dezembro foi uma lástima, deu até prejuízo. 11 milhões caiu para 10.200. Tá bom, distribui até 10.200. Né? Você deliberou lá em dezembro que ia distribuir 11,5. Se a Receita Federal vier reclamar contigo, você fala, tá bom, deliberei sim daí, mas não distribuí. Se eu não distribuir, você não pode me cobrar. Né? Distribuí os 10 e pouco que eu tinha. Então, e como os 10 e pouco está dentro dos 11,
cumpri também aqui a 15.270, fazendo a deliberação em 2015 e pagando até 31 de 12 de 2020, 2015 não, 2025, né? Deliberei em 2025 e paguei até 31 de 12 de 2028. Tá? Aqui são só os dispositivos que mostram como que você delibera e o registro e tal, tá? Isso que eu falei. É, o, o, o- e aí, meus amigos, o que sobra disso tudo, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como é que a gente faz? O que eu posso fazer para pagar menos imposto dentro da legalidade, óbvio, sempre. O que eu preciso fazer para pagar menos imposto? Como é que eu resolvo a minha vida daqui para frente? Bom, então, algumas ações que as empresas têm que fazer a partir de agora, né? Então, óbvio, a primeira delas é isso aí, distribuir todo o estoque de lucro de 25, prever a distribuição de todo o estoque de lucro de 25, né? Porque esse estoque vai estar isento ainda, né? Então, essa é a primeira providência, né? É óbvio que os bancos já se movimentaram. Olha só, você tem lucro, mas você não tem caixa. Então, eu te empresto um dinheiro e você distribui o lucro com o dinheiro que eu te emprestar. Óbvio, depois fica uma dívida pagando juro para o banco. Dependendo do juro, sai mais barato pagar os 10% do dividendo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Com essas soluções fáceis e esses milagres que vêm oportunisticamente aparecem aí para a gente. Então, assim, como você tem até 28 para distribuir o lucro, não tem que pegar dinheiro nenhum no banco agora, né? Você tem até 28 para distribuir o lucro. Então, não tem dinheiro agora, não tem problema nenhum. Delibera a distribuição agora e você tem 3 anos para distribuir. A empresa vai gerar caixa durante 3 anos para pagar isso, né? Ih, mas chegou a 28, eu ainda não tenho dinheiro. Aí vão ter outras opções, né? Outras opções. Uma delas faz a distribuição e não paga, né? É o que está nesse slide aqui, né? Uma coisa é eu distribuir e pagar, mas eu posso distribuir e não pagar, ou seja, eu transformei em dívida. Eu peguei o meu lucro acumulado aqui. Nesse exemplozinho, vamos lá, eu tenho uma empresa que eu tenho um lucro acumulado de 3.352, um capital de 300. Se eu distribuir e não pagar, o 3 milhões sai daqui do PL e sobe, sai do patrimônio líquido, né? E sobe para o passivo, vira uma dívida. Claro que meu balanço fica feio, né? Repara aqui, ó, é a mesma empresa, o mesmo balanço. Só que quando eu tinha um lucro acumulado quando eu tinha 3 milhões no PL, meu endividamento era de 51%. Endividamento bom, que os bancos gostam, né? É, Quando eu pego, tiro esses 3 milhões e levo para passivo, o endividamento sobe para 91%. Já é um endividamento ruim, meu balanço ficou feio, né? Mas é uma maneira de eu distribuir sem precisar do caixa, né? E a empresa fica devendo e vai pagar para os anos seguintes. Essa é uma maneira. Outra maneira, é, transforma aquele lucro acumulado em capital, né? Pega aquele lucro acumulado, que você não conseguiu distribuir, transforma ele em capital. E aí, mais para frente, quando você tiver caixa, você reduz o capital. Então, também é uma forma de fazer, né? Eu tenho a impressão que a Receita Federal ela vai entender que a simulação, você levar lucro para capital e depois reduzir capital, se for um lucro gerado de 26 para frente. Agora, se for um lucro de 25 para trás, ela não pode, esse lucro já era isento, né? De 26 para frente, muita gente vai tentar fazer essa manobra. Ah, peraí, o lucro de 26 para frente, enquanto eu tiver pagando o lucro de 25 para trás, que eu tiver de lucro de 26 para frente, leva para o capital, integraliza no capital, que eu não pago imposto para fazer isso. E depois reduz o lucro lá em 29, 30, 31, né? Se for de 26 para frente, já tem uma contingência aí, tá? De 25 para trás, eu não enxergo contingência, porque você estava dentro do período de isenção. Então, distribuir o lucro de 25, seja já prevendo agora até 28, seja fazendo uma distribuição sem pagamento, seja integralizando no capital, tá? É, são medidas que são recomendáveis. Você já salva aí uma boa parte do seu estoque. Outra coisa que vai ser muito pouca gente faz, e aí essa é boa para as empresas de lucro real, pagamento de JCP, né? Juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? O juros sobre capital próprio
é um rendimento onde você aplica a TJLP sobre o patrimônio líquido da empresa. É como se você estivesse remunerando o dinheiro do sócio que está dentro da empresa, né? Então, aquele lucro acumulado, o capital, você está remunerando isso. Então, pagar JCP, você tem uma retenção na fonte de 15%. Fala, pô, mas o dividendo é 10%. Pois é. Só que o JCP, como é uma despesa da empresa, ele pode ser levado na apuração do lucro real. Você lança ele como despesa. Então, você paga 15 na pessoa física, mas você gera uma redução de 34% daquele valor no pagamento do imposto de renda. Então, eu tenho um ganho de 19, que é 34 menos 15, né? E ainda fujo da tributação do imposto de renda, perdão, do dividendo, né? Do imposto de renda sobre dividendo. Não fujo disso. Então, o JCP passa a ser uma excelente, um excelente expediente para tanto reduzir. Quer dizer, a gente sempre sugeriu o JCP para reduzir a tributação do IR da empresa. Só que agora ela tem uma dupla, né, uma dupla função do JCP. Além de reduzir o IR da empresa, você vai tirar esses 10% do tributação do dividendo fora. E as pessoas vão precisar estruturar as suas operações, né? É, e aí, quando eu falo estruturar, eu falo sobre diversos aspectos, tá, meus amigos? Porque o que a gente vê hoje com muita frequência, é, como não tem tributação de dividendo, as empresas às vezes não têm muito cuidado quando paga despesas do sócio dentro da empresa. Ah, paga aí a despesa do sócio, depois você lança como distribuição, tá tudo certo. Agora não vai mais dar para ser assim, né? Então, o sócio usando o cartão de crédito dele para pagar a conta da empresa. Isso gera uma confusão patrimonial danada, né? Mas, de novo, hoje, tá bom, se não conseguir comprovar aquela despesa, não vai reduzir o resultado, vai ter mais resultado, lança como, se não for uma empresa do lucro real, né? Se for lucro real, você precisa da despesa, mas se não for, você lança aquilo lá como distribuição para o sócio, está tudo certo. Agora não está mais tudo certo, agora vai pagar imposto, né? Então, essas confusões patrimoniais de cartão de crédito do sócio pagando despesa da empresa, conta da empresa pagando despesa do sócio, isso tem que acabar. Isso tem que acabar porque já não era aconselhável antes, agora então isso vai custar dinheiro, né? Antes o contador não dava um jeitinho e tal, né? Agora vai pagar imposto se fizer esse tipo de coisa, porque vai somar lá para a tributação do dividendo. Outra coisa, quem puder, né? Empresa do Simples Nacional não pode fazer isso, mas lucro presumido e lucro real, você, no lugar de participar diretamente como no teu CPF na empresa, vai é chegado, na verdade, a hora das holdings operacionais, né? Você escuta muito falar aí das holdings patrimoniais, aquelas que seguram patrimônio. Agora, meus amigos, você vai precisar também das holdings operacionais, aquelas que servem para participar de outras empresas. Por quê? Porque essa tributação toda, ela incide na distribuição de resultado para CPFs, para pessoas físicas. Para pessoa jurídica não tem. Então, ora, eu vou mandar para a pessoa física o que foi indispensável, o que essa pessoa física precisa para gastar. O que ela não precisa para gastar, né, dinheiro que ela economiza, poupança, vai ficar aonde? Vai ficar na holding dela. Ela vai criar uma empresa que vai ficar entre ela e a sua empresa operacional. Para quê? Para receber os teus dividendos, né? Então, é chegada a hora de se estruturar. Eu vou mostrar aqui um desenhozinho depois, daqui a pouco. Mas, óbvio que cada caso é um caso, mas vai chegar a hora de se estruturar. E muito cuidado com a distribuição disfarçada de lucro. Tá? Esse é um zumbi que estava deitado na cova há 30 anos e que vai se levantar agora, em 2026. Né? Como eu falei, eu trabalho há 30 anos nessa área, desde 95. E lembro de muitos autos de infração que a gente defendia, discutia, essa distribuição disfarçada de lucro. O que é isso? Naquela época, né, antes de 95, 95 para trás, dinheiro da empresa para o sócio pagava imposto. Então, o que muitas empresas faziam? Né? Distribuía resultados de maneira disfarçada.
Como é que você distribui o resultado de maneira disfarçada? Por exemplo, pagando despesa do sócio na empresa, lançando como despesa da empresa. Né? Ah, aquelas férias para Disney, pô, aquilo ali foi despesa de representação. Eu fui, eu, a mulher, os filhos, eu não fui para Disney, eu fui numa feira que teve lá em Orlando, que eu participei na sexta-feira, de 2 às 4. Se eu fiquei 10 dias depois, né, por lá passeando, foi outra história. Só aproveitei que já estava lá. Mas isso aqui é despesa de representação da empresa. Né? O boleto da faculdade do filho vai virar bolsas para a equipe ou despesa de treinamento na empresa. O carro, não vou ter mais carro, o carro é da empresa. Então a empresa paga seguro, combustível, PVA, o diabo. Meus amigos, muita gente vai fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Né? Vai ser um inferno para o fisco conseguir fiscalizar isso. Mas o nome disso é distribuição disfarçada de lucro. Né? Isso gera autuação. Né? O carro da empresa que o sócio está usando, a viagem, o almoço de domingo que o sócio bota lá na conta da empresa dizendo que foi almoço com o cliente, isso tudo é distribuição disfarçada de lucro e é preciso tomar muito cuidado. Né? Tem outras, né? Na verdade, eu tenho aqui uns exemplos, aqui está na Decreto-Lei 1598, né? Então, por exemplo, é, é, tem aí, isso, importante, a distribuição disfarçada de lucro não se resume a esses casos que estão na tela, não, tá? Aqui são os casos em que a lei já prevê, olha, aconteceu isso, é presunção de distribuição disfarçada de lucro. Você tem que provar que não houve. Né? Então, é, 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 por exemplo, a empresa aliena por valor abaixo do mercado um ativo dela para uma pessoa ligar. Então, a empresa tem lá um imóvel que custa é, 1 milhão, vendeu por 100 mil reais para pessoa física. Isso é uma presunção de distribuição disfarçada de lucros de 900. A empresa ou faz o contrário, né? Compra um bem que não vale nada da pessoa física pagando um valor alto, né? O inciso 2. Então, eu tenho lá uns créditos podres, eu tenho umas ações da OGX que não valem mais nada, é, umas ações do Banco Master, um CDB do Banco Master aqui, quentinho. Vou vender esse crédito por 1 milhão. Tenho 1 milhão de CDBs do Banco Master, vendo isso por 2 milhões para a empresa, e, na verdade, isso vale quase zero. Isso é distribuição disfarçada de lucro. Né? Aí cabe a parte provar que não foi, que teve um propósito negocial ali naquela operação. Empréstimos sem cobrança de juros ou com valores muito mais altos, empresa emprestar dinheiro para o sócio tendo lucro acumulado, é, enfim, tudo isso a lei entende como distribuição disfarçada de lucro, e como eu falei, isso aqui estava em desuso. Ninguém se preocupava com isso. Eram raríssimas autuações com isso. Vai voltar, vai voltar como já foi há 30 anos atrás. Tá? E, por fim, isso aqui, óbvio, o objetivo disso aqui não passa nem perto do que é um planejamento, né, para um planejamento operacional, tá? Não passa nem perto. Só estou mostrando que tipo de desenho que a gente começa a pensar que a gente vai precisar discutir em cada caso. Então, como eu falei lá, se eu tenho uma empresa operacional lá embaixo, gerando rendimento, eu não vou mandar mais esse dinheiro para o meu CPF. Ou melhor, vou mandar para o meu CPF só o que eu preciso para viver. Porque o que eu for guardar vai para a minha holding operacional, porque lá não paga imposto. Só que também não adianta deixar o dinheiro na holding operacional, porque eu quero que esse dinheiro no final vá para a minha holding patrimonial, que é onde eu guardo patrimônio. Né? Um princípio básico aí da proteção, da estruturação patrimonial é a gente botar patrimônio de um lado e operação do outro. Então, se eu botar minha holding patrimonial ligada direta na minha operação, eu estou botando ela em risco. Então, eu vou ter que ter uma holding operacional no meio do caminho ali. Né? E o dinheiro vai passar por ali e vai lá para minha holding patrimonial. De novo, tudo dentro da legalidade. Não tem nada ilegal nisso aí. Né? Só estou me estruturando. Eu estou me estruturando para pagar menos imposto. Se mandar dinheiro para a CPF, paga imposto. Então, por que eu vou mandar dinheiro para a CPF para depois eu investir o dinheiro da minha poupança? Vai para a pessoa jurídica. Ah, a pessoa jurídica paga mais caro o investimento financeiro. É verdade.
né? Pessoa física paga entre 15% e 22% de IR nos seus investimentos. Pessoa jurídica paga 34%, pode pagar até 34%, né? Tá bom, é melhor pagar aí 10, 15% a mais de imposto no rendimento da minha poupança do que perder 10% do principal a cada distribuição de lucro que eu recebo, né? Então, é, 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 são estratégias que cada caso vai ser um caso e cada um vai precisar pensar aí. Claro, de novo, isso aqui é um evento fechado para clientes nossos, então estamos aí à disposição, já estamos fazendo, tá? É, assim, com isso, vou até encerrar aqui a apresentação dos slides, mas nós já estamos, já estamos fazendo os nossos clientes esse tipo de exercício, né? Então, assim, todos os nossos clientes aqui vão receber contato da nossa equipe ao longo de dezembro para tratar dos seus balancetes de fechamento em 2025, dessa ata de distribuição de lucro, de como fazer a ata, o que que a gente vai colocar na ata, qual o valor que a gente vai colocar na ata, como que a gente vai prever essa distribuição até 2028. E como também nós vamos estruturar as nossas empresas, né? As nossas empresas e a nossa participação nessas empresas, né? É o que eu falo. Quem tem empresa do Simples Nacional, não dá para botar holding operacional ali, porque é vedado empresa do Simples Nacional ter é, sócio pessoa jurídica. Mas qualquer outro tipo de arranjo já é possível. Se a empresa lucro real ou presumido, problema nenhum. Então, temos várias variáveis nesse momento de transição. Então, a gente tem o estoque de 25 até 25, né? O estoque acumulado até 25 de lucros. A gente tem a possibilidade de ver o que a gente faz com esse estoque, né? E como que a gente distribui ele. A gente tem a possibilidade de dosar o que vai para a pessoa física dentro dos limites lá da isenção. A gente tem a holding operacional para tratar nesse meio do caminho. Enfim, bastante coisa aí para fazer, bastante trabalho em dezembro, né? Mas não é só em dezembro, quer dizer, acho que em dezembro, é, é, esse é um outro ponto também, a gente não precisa, em dezembro a gente tem que pensar no que faz com estoque até 25, né? E depois a gente tem ao longo de 26 para tratar, lembrando que em 27 começa a reforma tributária, né? Em 27 começa a reforma tributária, PIS/COFINS e IPI saem de cena, entra a CBS e, a partir de 2029, começa a entrar o IBS, substituindo o ISS e ICMS. Então, as indústrias vão sentir um alívio na carga tributária, o comércio vai ficar ali mais ou menos, dependendo da operação, de interestadual, para onde vai, pode pagar um pouco mais, um pouco menos, e o serviço vai pagar muito mais imposto a partir é, é, de 2027. Né? 27 já começa e vai subindo. 27 já paga um pouquinho mais, né? E a partir de 32 aí vai pagar bastante mais. É isso, meus amigos. Agradeço a atenção até aqui. Vamos aí às dúvidas, perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão, ou se quiser mandar as perguntas aqui no chat, eu vou olhar aqui já algumas perguntas. A segunda pergunta: devolução de aporte de sócios terá imposto? Não, aporte não, né? Eu não estou falando de integralização do capital, do lucro, né? Mas aporte de sócio não. Então, se você aportou, essa também é uma outra opção, né? O capital social da tua empresa é de 15 milhões. Reduz o capital para R$ 1 e paga 14 milhões para os sócios, né? Ainda que vai pagar isso depois você aumenta de novo, aumenta com os lucros que você vai acumular de 26 para frente. É, é, é uma, é uma, é uma forma de fazer. Considerando que até novembro de 25 já temos estoque de lucros acumulado, seria arriscado deliberar valores superiores a esse montante, tomando como base o projetado de dezembro? Não, entendo que não. Como eu falei, você vai deliberar o projetado. O risco, o problema é você distribuir mais do que o que foi de fato apurado, que aí você vai pagar imposto. Não por conta dessa lei, por conta, né, a isenção
né? O artigo 10 da 9.249, que é a lei que isenta a distribuição de dividendos, desde 95 até hoje, ela já prevê que é isento o resultado apurado. Então, se você distribuir algo que está além do apurado, você vai pagar. Óbvio que você vai pagar imposto, mas se você não fizer isso, está tudo certo. Então, pode até apurar um pouquinho mais, desde que não se limite a distribuir o que foi de fato apurado até 31/12, tá? O Vitor fez uma pergunta se a ata pode ser uma ata com distribuição genérica. Não, Vitor. A gente tem que dizer, assim, eu não preciso dizer, olha, em 26, ali não diz como tem que ser feito, tá? Aí a gente vai usar a regra geral. Eu não preciso dizer, em 25 vou distribuir tanto, em 26 tanto, em 27 tanto, mas eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, olha, eu vou distribuir o valor de tanto até 31/12/28 para os sócios, de acordo com o que vier a ser deliberado ao longo do período. E aí, antes de cada uma dessas distribuições, eu sugiro fazer uma outra ata só para registrar, entendeu? Mas, então, assim, nem tão genérica, mas também não precisa ser tão cirúrgica, tá? Outra pergunta que chegou aqui pelo chat. Fizemos a venda em 25 de um apartamento, que está em nome de uma empresa com dois sócios. Já recebemos o sinal, recebemos o valor restante no ano que vem. Os dois sócios foram retirados substancial do valor de 26. Que legislação será aplicada? 25 e 26. Excelente pergunta. Repara bem, você fez a venda em 25. A tua operação está contabilizada em 25. Se você só vai receber em 26, isso só mostra o seguinte: você não tem caixa em 25 para pagar esse lucro. Tudo bem, pessoal, o principal dessa venda você vai receber em 26. Mas a operação aconteceu em 25. Então, vai ser contabilizada em 25. O teu lucro vai aparecer em 25. Você vai, respondendo objetivamente sua pergunta, vai ser aplicada a legislação de 25, vai ser isento esse lucro, desde que você faça, né, a deliberação e tal. Então, o que você tem que fazer? Faz a ata em 25, delibera distribuir esse lucro é, é, e delibera pagar esse lucro aí em 26, 27, 28. E quando você tiver caixa, quando receber o valor dessa venda, você faz o pagamento do lucro, cumprindo assim o dispositivo da lei e não pagando o imposto. Tá? Poderia explicar como funciona a holding, quais os sócios poderiam usá-la? Bom, a holding, falando muito rapidamente aqui, se a gente for falar só da holding, vamos, vamos marcar uma segunda apresentação aqui. Então, eu vou falar muito rapidamente. A holding é um tipo de empresa cuja atividade é participar de outras empresas, né? Essa é a chamada holding operacional, ou então ela tem atividade de gerir patrimônio. Essa é a holding patrimonial. Então, é, 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 aqui no caso, como a gente está falando de uma empresa ter participação em outra, a gente está falando da holding operacional, né? É aquela empresa cuja atividade, de novo, é participar de outras empresas, né? Então, como eu falei, aquela tributação, toda essa tributação que a gente está falando aqui, ela vai incidir no pagamento de lucros para pessoas físicas, para CPFs. Então, quando você coloca uma empresa, né, que participe da sua empresa operacional, você não vai pagar esse imposto, né? Ah, mas por que eu preciso de uma empresa? Eu não posso simplesmente deixar o dinheiro lá? Pode, funciona também, né? Empresas do Simples Nacional talvez façam isso, né? Em vez de distribuir, fica com o dinheiro lá, investe lá, enfim, se for possível, né? Se for uma empresa de uma pessoa só, uma empresa de um casal, às vezes isso não funciona quando você tem uma empresa de dois, três, quatro sócios. Você não vai deixar teu dinheiro lá, né? Então, cada sócio vai ter a sua holding, vai tirar o seu dinheiro para a sua holding, e a sua holding vai fazer os investimentos, vai guardar o dinheiro, vai, enfim, gerir a sua poupança, né? Sem que isso vá para o seu CPF. E aí, com isso, você consegue diferir, evitar o pagamento do imposto. Então, assim, em linhas muito gerais, para hoje, pelo menos, né, essa é a ideia. Mas depois a gente fala com mais cuidado aí. Quem tiver qualquer dúvida, faz um contato aqui com a gente. A distribuição de sócios com cotas distintas pode ser desigual? Pode, se for limitada, pode. Se for SA, não pode. Aí é uma regra societária, tá? Sócios na sociedade limitada, você pode distribuir
de maneira desproporcional ao capital. Uma sociedade anônima não pode. Tá? O único pré-requisito para você fazer isso na limitada é a previsão dessa distribuição desproporcional no contrato social. Então, se for uma limitada, tendo a previsão, clientes nossos aqui da Múltipla, todos têm, né? Porque a gente coloca. Mas se for uma previsão no contrato social, tendo a previsão no contrato social, sendo uma limitada, você pode sim prever uma distribuição desproporcional. Bom, meus amigos, então, mais uma vez, agradeço a todos. Enfim, estamos aí cumprindo nossa previsão de 1 hora e meia ocupando aí o tempo dos senhores. E, como eu disse, aqui são todos clientes, estamos em casa, estamos à disposição, tanto a MSA Advogados quanto a Múltipla Consultoria, estão à disposição para atender aí nossos clientes, seja por esses movimentos agora na virada do ano, seja depois, planejamento para os anos seguintes, e seja também em relação ao planejamento operacional que cada um vai precisar fazer, como eu disse, daqui para frente. Bom, meus amigos, então é isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau.